hoje. E eu fui esse final de semana disso, porque não adianta você ir para um lugar, investir e não dar frutos. Eu creio que vocês verão em mim frutos desse final de semana. Amém? Amém, irmãos? Diga assim, diga comigo, eu preciso investir na minha vida espiritual. Você entende? Investir na sua vida espiritual está além de vir para a igreja. Não é assim? Tudo que a gente se envolve, a gente não faz investimentos. Estava ali conversando com o irmão Jorge ali, de que para crescer e para ganhar mais dinheiro tem que fazer o quê, né, irmão Jorge? Investir. Todo investimento é pesado, não é? Se fosse fácil, ele já tinha feito lá um investimento que tem que ser investido. Mas para você ter resultados grandes, precisa fazer grandes investimentos. Entende, irmão? Então, irmão, na vida espiritual também é a mesma coisa. Invista na sua vida espiritual. Bom, talvez tenha a ver com a mensagem que o Senhor me deu nessa noite, que está em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Vamos ler tudo juntos? Vamos ficar de pé? Você já não está com a bebezinha ali. Nem Júlia Carlos, vamos ficar de pé? Ezequiel 47, a partir do primeiro versículo. Versículo 1. Tá bom, então eu vou ler aqui. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. É um texto conhecido, ok? Diz assim: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Versículo 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, e águas que me dava pelos artelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual se podia passar, rio pelo qual não se podia passar. Preste atenção. Versículo 6. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para as margens do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Versículo 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrares estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Versículo 10. Será também
que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, a sua margem de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Você pode dar glória a Deus. Feche os olhos, por favor, quero orar nessa noite. Pai, entregamos aqui esta palavra nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que em nome de Jesus o Senhor fale conosco segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu desejo. Nós, nesta noite, nos colocamos diante do Senhor como servos, e o Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe da necessidade de cada um aqui nessa noite. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra e seja o resultado disso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, por favor. Bom, o interessante desta palavra é o resultado dessas águas. Você prestar atenção, você vai saber que essa história de Ezequiel, ele não está falando de águas naturais, águas que saem da rocha, como tem aqui em Mangaratiba. Águas que saem do meio da rocha ou saem de uma fonte dessas que a gente tem entendimento. Você percebe que esse rio, essas águas, elas não são humanas, elas são espirituais. O texto vai dizer que essa água, ela está saindo do lugar santo. Ela está saindo da casa do Senhor, do templo de Deus. Ela está saindo debaixo dos alicerces do trono de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que essas águas, preste atenção, essas águas, na medida em que ela está passando, coisas sobrenaturais vão acontecendo. Se você for perceber, na medida em que essas águas vão passando, as árvores secas começam a dar frutos. Na medida em que essas águas chegam ao Mar Morto, o Mar Morto é um mar que tem uma quantidade de sal muito grande, de maneira que não há vida lá. Não há peixes, não há absolutamente nenhuma espécie marinha que tenha vida naquele mar. Esse texto vai dizer que quando essas águas que saem do templo de Deus, elas chegam ao Mar Morto, imediatamente começam a ter vidas ali. Então você está entendendo que não é uma visão natural, é uma visão espiritual, porque essas águas, como eu disse, não estão jorrando de pedra, estão jorrando debaixo do templo do Senhor. Preste atenção. Aí no livro de João, capítulo 7, versículo 38, João capítulo 7, versículo 38. Escute isso, Jesus está dizendo:
Quem crê em mim, ele está apontando para si. E ele está dizendo, como diz as Escrituras, ele está apontando para Ezequiel 47, e está dizendo, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Agora Jesus está se auto-revelando como os rios que jorram em Ezequiel 47. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente aponta para Ezequiel, se a gente está entendendo que aquelas águas que estão jorrando e que faz todas aquelas coisas sobrenaturais, aquelas águas são espirituais, os anos se passam até que Jesus se revela como aquele que é a água viva, que jorra do trono de Deus. Mas ele diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ele diz para a mulher samaritana, se tu beber da água que eu te der, vai nascer dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está se revelando como essa água. Mas o que ele está dizendo é que há um porém, que essas águas, elas não jorram dentro de você por acaso. Elas não vão jorrar dentro de você porque você é legal. Ele está dizendo que essas águas, elas jorrarão, correrão do seu ventre se você crer. Escute isso. Crer é muito mais além do que acreditar. É muito mais além do que somente acreditar que Jesus está vivo. Crer é chegar ao ponto de colocar a sua vida em jogo, de colocar o seu caráter em jogo, em função daquilo que eu não posso ver. Crer é se permitir ser transformado por algo que eu não posso ver, mas eu creio que Jesus existe. Quem está me entendendo, diga amém. Não crer não é só acreditar, porque se eu disser aqui, quem acredita que Jesus está vivo, todos nós vamos levantar as mãos. Só que crer vai muito mais além que acreditar. Crer é colocar em jogo tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que a minha carne tem inclinação, e eu vou colocar em jogo tudo isso, e vou abrir mão de tudo isso, porque eu acredito e creio que Jesus está vivo. Porque é muito fácil a gente dizer eu creio, e dar um passo para trás e dizer eu creio, mas não mexe comigo. Você entende? Eu creio, mas não mexe com o que eu gosto. Eu creio que Jesus está vivo, mas não mexe com o que eu tenho inclinação. Isso não é crer. Crer é se colocar à disposição para mudança. Crer é se colocar à disposição e abrir mão de tudo que eu acho que está certo, para entender que a palavra diz que o que está certo é o que a Bíblia diz e não o que eu acho. Entende? Então crer é muito mais além do que a gente possa imaginar. Crer é eu, por exemplo, que cheguei na igreja com todos os meus achismos, com a vida que eu levava, e eu acredito tanto que eu coloco o meu caráter, o meu temperamento em jogo para que ele mude. Você entende? Que acreditar não é só, que crer não é só dizer eu creio que Jesus está vivo e ponto final. Não. Para crer,
você tem que permitir que Ele mexa com a sua vida. Senão não é crer. Entende? Quando a gente crê, aí sim vai jorrar dentro de você uma fonte de água viva. A Bíblia, então, Ezequiel, ele vai dizer... Ezequiel, então, nós vamos fazer aqui um paralelo entre o que Jesus disse em João 7 para Ezequiel, e Ezequiel agora começa a contar uma história, e ele está dizendo que essas águas, ele teve uma visão e essas águas fazem maravilhas. Essas águas curam, essas águas transformam o lugar seco em árvores frutíferas. Essas águas te farão prosperar. Essas águas, nos lugares em que as águas passarem, coisas sobrenaturais começam a acontecer. A terra seca árvores começam a dar frutos. As águas que não têm vida vão começar a ter peixe. A fartura começa a acontecer quando essas águas passam. Mas Ezequiel, ele não começa na prosperidade. O texto de Ezequiel, no versículo 1, ele está dizendo, versículo 2, preste atenção, como o texto começa. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho da porta de fora e até a porta do exterior pelo caminho e dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Aí olha aqui, versículo 4. E mediu, versículo 3, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. É tão maravilhoso isso. Versículo 1, bota lá no versículo 1. Depois disso, me fez voltar. Repete comigo assim, me fez voltar. Versículo 2, me fez sair. Fica aí. Versículo, me fez sair pelo caminho da porta do norte. De novo, me fez dar uma volta. Percebe isso? Versículo 1, volta lá. Antes das águas fazerem milagres em volta, olha o que Deus faz com Ezequiel. Depois disso, me fez voltar. Versículo 2. Depois disso, ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Me fez. Antes de Deus fazer e mostrar o que as águas fazem, ele leva a Ezequiel a uma experiência pessoal. Me fez. Me fez, me fez, me fez. Algo que nós precisamos entender nessa palavra. Antes de Deus fazer os milagres que você precisa, Ele precisa te levar a uma experiência pessoal com Ele. Não é interessante para Deus transformar o que você quer sem antes te transformar. Não há interesse em Deus nisso. Há interesse em você. É por isso que nós precisamos entender que tem realizações que Deus ainda não fez na sua vida, porque Ele não está interessado em fazer você prosperar, ou fazer milagres, ou curar. Ele não está interessado nisso.
Ele primeiro está interessado em te levar a uma experiência pessoal com Ele. Eu tive lá o privilégio de poder conversar com algumas pessoas lá, e as pessoas estão... Quantos pastores estão desanimados com a sua igreja? Você não tem noção. Quantas pessoas estão desanimadas com seus pastores, com os membros da sua igreja? Eu sentei com um líder que disse: eu não aguento mais. Muitas pessoas estão. Porque na nossa humanidade há uma expectativa que mexe com a nossa carne, com a nossa mente, com as nossas emoções para mudança em nossa vida. A gente está numa expectativa de coisas novas, de coisas que precisam mudar muito grande, que tiram até o nosso sono. Deus, aí eu te pergunto, Deus poderia fazer o que eu e você precisamos? Rápido. Não acho que Deus nem sequer mexeria as suas pestanas para fazer. Porque aquilo que é impossível para mim e para você, Deus disse para Abraão: não há nada impossível que Deus não possa fazer. Tudo que nós precisamos, o único interessado somos nós. Deus não tem interesse em fazer o que eu e você precisamos. Primeiro, Ele tem interesse em mudar o seu interior. O interesse de Deus é te levar a uma experiência primeiro sobrenatural com Ele. Sabe por quê? Porque se Ele te der como um filho tudo que você quer, a primeira coisa que você vai fazer é dar mais atenção para a tua bênção do que para o abençoador. A única pessoa que tem interesse em tudo que eu preciso sou eu. O que Deus quer é te levar a uma experiência profunda. Porque quando tu receber as tuas bênçãos, você vai perceber que elas não são maiores do que o Deus pelo qual viemos aqui adorar. No versículo 5, ele começa, Ezequiel, a contar a experiência pessoal que Deus está levando ele. E agora ele começa a dizer que alguém veio com um cordel de medir, eu vou dizer na nossa linguagem, uma trena, que media 1000 côvados. E agora ele caminhava e as águas estavam nos artelhos, ou no calcanhar. Que ele andou mais um pouco, as águas estavam no joelho. E sabe o que é mais interessante no versículo 5? E mediu mais 1000 côvados, e era um rio que eu não podia atravessar. Versículo 4, por favor. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar. Diga comigo assim: e me fez passar. Ezequiel não entrou naqueles rios por vontade própria. Deus o fez passar. A nossa carne não nos inclina para uma experiência com Ele. Sabe por que muitos não vieram? Está chovendo, em casa é mais confortável. A nossa carne
não nos inclinam para as coisas de Deus. Nós estamos aqui, sabe por quê? Porque Deus nos trouxe. Ezequiel está dizendo assim, Ele me fez passar. Ele me levou. Deus, escute isso, está te levando dia a dia. Ele está te levando a uma experiência com Ele. Não, escute, irmão, estar aqui, ser servo de Deus, não é uma escolha nossa. A experiência que nós temos hoje com Deus não é uma escolha nossa. Essa profundidade que temos com o Evangelho todos os dias não é uma escolha nossa. Nós estamos sendo impulsionados pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele te trouxe aqui. É por isso que há uma guerra espiritual muito grande. Eu estou guerreando contra mim mesmo todos os dias, enquanto o Espírito Santo de Deus está me levando a uma experiência com Ele. Ezequiel está dizendo aqui, e me fez passar. Deus leva ele às águas que dava pelos arteiros. Deus leva ele a águas que davam pelos joelhos. Deus. Acordo todos os dias para orar de madrugada, 4 horas. Não há mérito em mim. Essa semana eu ganhei o título não é uma moção de aplauso na Câmara de Vereadores. É a 4ª, eu acho que eu ganho. De todas as vezes eu peço a oportunidade para falar lá. Todas as vezes. Dessa vez eu fui pastor mesmo, esqueci até o nome de quem me deu. Nem falei no nome de quem me deu. Irmãos, eu peguei o microfone e comecei. Eu posso ter oportunidade? Os vereadores, claro, o presidente da Câmara está autorizado. Peguei o microfone e disse assim: havia um homem na Bíblia chamado Nabucodonosor. Esse homem era rei, tinha toda a riqueza em suas mãos. Seu palácio, seus servos, até que um dia ele olha para a sua riqueza e ele atribuiu a ele tudo que ele tinha. Quando ele fez isso, imediatamente perde a sua memória. Pelo no seu corpo começa a crescer e ele corre e vai morar no meio do mato que nem um bicho. A Bíblia diz literalmente comendo capim. Por 7 anos Nabucodonosor viveu como um bicho. Um dia, num lapso de memória, os céus se abrem, ele consegue ver o céu e ele diz: só o Senhor é Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Quando ele diz isso, imediatamente Deus restaura a sua mente, restaura o seu palácio, restaura a sua posição como rei e todo o seu tesouro. Eu contei essa história assim mesmo. E eu disse: nós esperamos sim resultado do nosso trabalho, porque quando a gente trabalha, vai vir resultado. Seja ele em forma de uma placa, ou seja ele, alguém vai te elogiar e dizer: muito bom o trabalho que você faz. Isso é natural. O que não pode é nunca se elevar o nosso coração e a gente entender que tudo que nós temos é da força do nosso braço. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence ao Senhor. Você pode dizer: vamos aplaudir o Senhor. Deus
Deus está levando Ezequiel a uma experiência. Você ouviu essa palavra e você ouviu por muitas vezes alguém pregar sobre esse caminhar na presença do Senhor, essa experiência com o Espírito Santo, porque as águas estão realmente apontando para a pessoa do Espírito Santo. Mas ele vai levar, e uma das coisas que eu aprendo com isso é que o texto vai dizer, quando ele disse, e me fez passar, alguém me fez passar, isto é, não é eu que estou no controle desse negócio. O que Ezequiel está dizendo é ele que me fez passar, não é eu que estou resolvendo fazer isso. Mas sabe, o que eu vejo Deus fazer é que Deus não está satisfeito em te levar a água só nos tornozelos. É Deus quem vai conduzindo Ezequiel. Deus nunca estará satisfeito com a experiência que você tem hoje com Deus. Ele vai te impulsionar e te levar para experiências maiores. Deus poderia ter parado, pronto, a experiência de água até os tornozelos está bom. Pronto, a experiência com águas até os joelhos está ótimo, mas Deus não vai parar na sua vida, na tua experiência com Ele, até Ele te levar a águas profundas. Ele não vai parar, meu irmão. Imagine, você e Deus estão num cabo de guerra. Você puxa Deus para trás e Deus te puxa para frente. Quando você quer parar, a palavra de Deus vai até você e diz, se levanta, meu irmão, força, meu irmão. Quando você quer parar, alguém bate na tua porta e diz, Deus mandou falar com você, se levante, meu irmão. Você está puxando para trás e Deus está te puxando para frente. Para tu ver. Tu vai tentar parar, irmão, até crente de verdade que tem chamado não consegue nem se desviar, porque Deus vai atrás de você. Deus não está satisfeito em Ezequiel com águas até o joelho. Quantos aqui já tentaram parar e não conseguiram? Quantos aqui já tentaram se desviar e não conseguiram? Eu já tentei me desviar, mas não consegui, não. Quantos aqui já tentaram sair e não conseguiu? Irmão, tu tenta sair, tu sai da igreja, tu foge de crente. Irmão, se há uma coisa característica que tem de quem está se afastando é fugir de crente. Foge, irmão, não atende telefone, sai, vai embora. Sabe o que Deus faz? Manda alguém lá. Tu liga a televisão, é palavra. Tu liga o rádio, é palavra. Meu irmão, tu vai andar na rua, é gente falando contigo. Deus fala o tempo todo, sabe por quê? Porque Deus está te levando a água profunda e Ele não está satisfeito com a experiência que tu tem hoje. Ele não está satisfeito. Por mais que você diga, não pastor, eu tenho tantos anos de igreja, não pastor, estou no culto, todos os cultos, Deus não está satisfeito. Ele vai te levar à água profunda, é Ele que vai te levar. E há uma coisa nesse texto, no versículo 5, versículo 5, preste atenção aqui. Mediu mais 1000 e era um rio, preste atenção no texto, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar ao quê? Ao quê? Rio pelo qual não se podia passar. Podia passar nessas águas, sim ou não? Podia.
Podia ou não podia, pastor? Só que era como? A nada. Você preste atenção que Deus leva Ezequiel. Deus levou ou não levou? Ele podia ter levado agora as águas profundas? Podia. Mas quem tinha que aprender a nadar era Ezequiel. Agora Deus fala o quê? Parou. Porque Ezequiel não aprendeu a nadar. Aí eu te pergunto, águas que vão até os joelhos, dá para aprender a nadar? Sim ou não? Dá. Porque quem quer aprender a nadar, não aprende a nadar em lugares fundos. Quem aprende a nadar, dava para aprender a nadar em águas até os lombos? Sim ou não? Mas Deus não podia fazer com Ezequiel o que ele tinha que fazer. Você consegue entender? Que Ezequiel poderia ter aprendido a nadar quando as águas estavam até os joelhos. Mas Ezequiel não se preparou. Quando Deus chega com Ezequiel a águas muito profundas, o que é que Deus faz? É melhor a gente voltar. Tu não está pronto. Tu não aprendeu a nadar antes. O que nós precisamos entender é que as experiências com Deus não começam em águas profundas. As experiências com Deus começam agora, quando as águas estão ainda pelos tornozelos. As experiências que Deus quer que você tenha com Ele não começa quando as águas estiverem profundas. As experiências que o Senhor quer me levar é agora. Ele vai me levar, mas existe profundidade na experiência que eu e você precisamos adquirir com Ele. Quem te trouxe aqui foi o Senhor. Agora, buscar uma experiência sobrenatural aqui depende de você. Será que aqui nesta noite algo sobrenatural pode acontecer? Pode. Será que neste culto tão simples, onde tantas pessoas faltaram, porque agora, a igreja está tão vazia, mas será que nesse lugar, nessa noite, algo sobrenatural pode ou não acontecer? Pode, irmãos. Eu fui para um lugar esse final de semana que coisas sobrenaturais aconteceram lá. Mas eu acredito que no mesmo lugar onde eu experimentei coisas sobrenaturais, teve gente que saiu da mesma maneira que entrou. Porque buscar experiência com Deus depende de você. Ezequiel poderia ter aprendido a nadar quando as águas estavam pelos lombos, porque é nessas águas que se aprende a nadar, ou não é? A pessoa que não sabe nadar e vai mergulhar em águas profundas e querer aprender a nadar ali, ele vai morrer. Mas Ezequiel não aprendeu. Aí no versículo 6, aqui ó, e disse-me, viste isso? Tu está prestando atenção? Ó. Filho do homem. Então levou-me e fez o quê? Voltar para a margem do rio. Vai começar de novo. É assim que Deus faz. Se tu não está pronto, começa de novo. Vai começar de novo. Quem é professor aí, começa de novo até aprender. Não é assim, pastor Fernando? Olha o que Deus faz. Não aprendeu, não? Quantos de nós aqui começamos de novo? Quantos de nós começamos de novo? Erramos na nossa vida, falhando na nossa vida. Não estávamos prontos, não aprendemos, porque acha que o mundo espiritual tudo é só Deus, é só Deus, é só Deus, é só Deus.
Aí Deus faz o quê? Leva Ezequiel para as margens do rio. E me fez voltar. Quando você tem uma oportunidade e não aproveita, glória a Deus, porque Ele ainda te faz voltar. Para que a glória da última casa seja maior do que a primeira. Ezequiel perdeu a oportunidade de passar por águas profundas. Ele perdeu a oportunidade, irmãos. Sabe por que ele perdeu a oportunidade? Porque não sabia nadar. Deus ia fazer ele saber nadar? Não. Essa responsabilidade era dele. Aí quando Deus está diante de um mar profundo, Deus fala assim, se não sabe, vamos voltar e começar tudo de novo. Feche teus olhos, eu quero orar para a sua vida, mesmo sentado. Essa palavra está falando de experiência com Deus. Essa palavra está falando de estar inconformado com o que eu tenho vivido com Deus. Essa palavra está falando disso. Estou aqui ministrando ao teu coração, estou falando de inconformismo, porque ao longo do tempo a gente não percebe que vai vivendo uma religiosidade muito grande. A gente vem para a igreja e acha que é só isso. E voltamos até satisfeitos para casa, porque eu vim para o culto. Não é isso, irmãos. Que Deus quer de mim e de você. Deus quer nos levar a experiências mais profundas. Experiências essas que não dependem de Deus. Deus vai te levar aos lugares da experiência. Mas é você que tem que buscar profundidade. Foi Deus que me levou naquele lugar. Mas quando chegou lá, eu precisava buscar. Eu precisava me entregar. Porque Deus só vai acrescentar quando houver entrega. Deus só vai te encher quando houver entrega. Portanto, o que Deus quer de mim e de você é que você busque uma experiência maior com Ele. Ele te trouxe aqui, mas quem tem que buscar aqui é você. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. A cada um nesse lugar, a começar por mim, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu me humilho aqui diante do Senhor. E lhe peço, acima de tudo, perdão pela negligência. Porque nós temos negligenciado o Senhor. Nós temos negligenciado, ó Deus, a vida no altar. Nós temos negligenciado a experiência com o Senhor. Porque por muitas vezes estamos satisfeitos em vir para a igreja. Estamos satisfeitos em estar aqui. Estar aqui, o Senhor nos trouxe. Buscar aqui depende de cada um de nós. Como eu disse aqui, nós estamos aqui adorando a um Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que curou o cego, que ressuscitou o morto, o Deus que está vivo e que ainda faz milagres. Pai, em nome de Jesus, ao Deus Todo-Poderoso nós viemos adorar. Portanto, Senhor, para que algo sobrenatural aconteça, não depende do Senhor, depende da busca ao Senhor. E esse lugar, este culto, é a oportunidade de buscar, é a oportunidade de te adorar, é a oportunidade de chamar a atenção do Senhor para as nossas vidas.
Esse lugar é a oportunidade que o Senhor nos dá e não depende do Senhor. Depende do quanto buscamos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada vida que está aqui nessa noite nas tuas mãos. Eu não sei, Senhor, como está a sua vida com Deus. Eu não sei como está a sua experiência com Deus, mas nesta noite o Senhor está dizendo, eu te trouxe aqui, agora me busque. Eu tenho te mantido na minha presença, mas me busque. Eu tenho te mantido de pé, mas me busque. Porque se você me buscar, eu vou me revelar a você. Portanto, Senhor, não adianta vir nesse lugar se nós não cumprirmos o propósito pelo qual viemos. E sairemos, como muitas vezes, da mesma maneira. E entendendo, acima de tudo, que está tudo bem. Porque eu fui para a igreja. O Senhor levou Ezequiel às suas experiências. A tua palavra diz que o Senhor levou. Mas quando chega a hora de mergulhar, não dava, porque Ezequiel não se aprofundou nas experiências com as águas. Então vamos voltar para a margem. Pai, em nome de Jesus, às vezes as pessoas perdem tantos anos tendo a oportunidade e não aproveitam. Aí Deus leva para a margem. O Senhor está nos levando a oportunidades. Oportunidades onde Deus está. Porque não adianta ir para onde Deus está, se não buscar o Deus que está lá. Não adianta passar por águas, não adianta passar por águas nos artérios, nos joelhos, nos lombos, se não tem experiência de nado. Aí quando chega a águas profundas, volta! Porque não aproveitou as pequenas oportunidades. E está aqui hoje. Como eu disse, por mais simples que seja esse culto, é a oportunidade de buscar, de chamar a atenção do Senhor. Eu entrego cada vida aqui, Senhor, nas tuas mãos. Sabe, Senhor, eu entrego porque algumas pessoas, ó Deus, para algumas pessoas, momentos como esse perdeu o brilho. Visto que este momento é tão precioso, é tão importante, mas momentos como esse perderam o brilho. E como Ezequiel, é só passar por águas até os artérios. É só passar por águas até o joelho. É só passar por águas até os lombos. Não adianta passar por essas experiências se eu não posso mergulhar em águas mais profundas. Eu entrego aqui, Senhor, sobre mim. Ó Pai, eu vou aproveitar as oportunidades que o Senhor me dá de mergulhar mais, de buscar mais, de mergulhar e ter a minha experiência pessoal, porque antes daquelas águas fazerem milagres sobrenaturais, o Senhor leva Ezequiel primeiro a uma experiência pessoal. Não adianta querermos coisas se nós não buscarmos uma experiência pessoal com o Senhor. Nesta noite, Jesus, eu prego a Tua palavra que foi ministrada ao meu coração. E aqui, Senhor, eu falo conforme a Sua vontade.
Fiz, Senhor, nesta noite a minha parte, que é pregar. E agora, Senhor, a responsabilidade está na mão dos que ouvem. Que possamos sair daqui, Deus, determinados a aproveitar os momentos que Deus tem nos dado com Ele. Assim eu louvo ao Senhor e eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Você aplauda o Senhor. Você diga graças a Deus. Você diga glória a Deus. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Fique de pé.